Vozes do Abismo. Eu sei que a maioria das pessoas que assiste ao seu canal é acostumada a ouvir histórias de coisas que aparecem do nada. Vultos, gritos, demônios. Mas o que me aconteceu uns anos atrás, e que me faz arrepiar até hoje, não foi nada. Foi mais um sentimento. Uma certeza lenta e agonizante de que eu não estava sozinho. E que o dono daquele lugar não queria minha presença ali. E esse dono não era gente. Eu cresci na roça, em Minas Gerais. Desde moleque, meu pai me ensinou a ler a mata como se fosse um livro aberto. Conhecia cada trilha, cada tipo de árvore, o canto de cada pássaro. As minhas pernas eram o meu guia. E o sol, meu relógio. Era um caçador experiente, sempre respeitando a natureza, pegando só o que era necessário para a mesa. A floresta era minha segunda casa. Um lugar de paz, de trabalho. E nunca, em todos os meus 40 e poucos anos, um lugar de medo. Até aquele dia. Era um final de tarde de março e úmido e abafado, com um cheiro forte de terra molhada no ar. Eu tinha entrado na mata cedo para buscar umas ervas medicinais que minha avó pedia. E, como de costume, decidi aproveitar para dar uma olhada nas pegadas. Ver se alguma caça boa tinha passado por ali. Fui me embrenhando mais do que o normal, seguindo o rastro de uns porcos do mato que pareciam ter se desviado para uma parte mais densa. Perto de um riacho que eu sabia que existia, mas que nunca tinha chegado tão perto. A mata ali era outra coisa. As árvores eram tão altas e velhas que a luz do sol mal chegava no chão, deixando o ambiente em uma penumbra constante, mesmo no meio da tarde. As folhas secas formavam um tapete grosso e barulhento, e o ar era pesado, quase mofado. De repente, o canto dos pássaros cessou. Não foi de uma vez, mas foi diminuindo, até que o único som era o da minha própria respiração e o rangido dos meus sapatos nas folhas secas. Um silêncio estranho, pesado, tomou conta de tudo. Não dei muita importância na hora. Pensei, deve ser alguma cobra por perto. Os bichos se aquietaram. Continuei seguindo o rastro, mas comecei a perceber que as pegadas dos porcos estavam ficando confusas, como se eles tivessem corrido em círculos, ou se virado de repente. Estranho, pensei, mas segui em frente, confiante na minha experiência. Foi aí que as coisas começaram a desandar de verdade. Eu estava acostumado a me orientar pelos raios de sol que filtravam pelas folhas, mas ali, com a floresta tão fechada, mal dava para ver o céu. Decidi voltar pelo mesmo caminho que vim, mas cada passo que eu dava parecia me levar mais para dentro. As árvores que eu tinha certeza de ter passado, um tronco caído que servia de referência, uma pedra com musgo, nada parecia estar no lugar certo. A trilha que eu achava que estava seguindo sumia de repente, e dava lugar a um emaranhado de cipós e arbustos densos. Um frio na espinha começou a subir. Não era o frio da temperatura mas ou da alma. Tentei manter a calma. É só um pouco de desorientação, Marcos. Eu repetia para mim mesmo. Mas a voz na minha cabeça já estava trêmula. Eu comecei a assobiar, para me acalmar. Mas o som parecia engolido pela floresta. Foi quando ouvi um barulho. Não era um galho quebrando, nem um bicho correndo. Era um som diferente. Um estalo seco, como se alguém estivesse pisando em galhos bem finos, mas que vinha de lugares aleatórios. Uma hora, vinha da minha direita, depois à esquerda, depois lá na frente e de repente bem atrás de mim. Eu parava, virava, mas não via nada. A floresta continuava impenetrável, as sombras dançando com a pouca luz que restava. Minha respiração ficou mais rápida. O coração batia forte, mas não de cansaço. Era medo, um medo primordial, que eu nunca tinha sentido. Era o medo de estar sendo caçado, ou pior, brincado. Eu sabia as histórias, as lendas do Curupira, do protetor da floresta que vira os caminhos, que confunde os caçadores para que se percam. Sempre achei que era coisa de velho para botar medo em criança. Mas ali, naquele silêncio opressor, com aqueles estalos vindos do nada, a lenda começou a virar realidade. Comecei a andar mais rápido, quase correndo, tropeçando nas raízes expostas e nas folhas. Eu precisava sair dali, precisava ver o céu, mas quanto mais eu andava, mais a floresta parecia se fechar em volta de mim. O cheiro de mata fechada se intensificou, mas agora vinha misturado com um cheiro estranho, adocicado e terroso, que eu nunca tinha sentido antes. De repente, parei. Os estalos tinham parado. Um silêncio ainda mais profundo desceu sobre a mata. Era um silêncio que gritava, que pesava. Olhei em volta, com os olhos esbugalhados, tentando ver qualquer movimento. Qualquer coisa, nada.
Apenas árvores e sombras. E foi nesse momento de quietude que eu ouvi, não com os ouvidos, mas com algo mais profundo, no centro do meu peito. Era um suspiro longo, arrastado, que parecia vir de cada folha, de cada galho, de cada pedaço daquela floresta. Não era um suspiro humano. Era um som que parecia ser a própria mata respirando, mas de uma forma que te enche de pavor. Um som que dizia: eu sei que você está aqui, e você não é bem-vindo. Meus pelos se arrepiaram da cabeça aos pés. As pernas ficaram bambas. Eu não conseguia mover um músculo. Fiquei ali parado, petrificado, sentindo o ar denso e pesado da floresta. A sensação de que olhos invisíveis me observavam de todos os lados. A luz do dia já estava quase se esvaindo, e o crepúsculo começava a tingir o céu com tons de roxo e cinza, que em outra ocasião seriam bonitos, mas ali pareciam pressagiar o fim. O desespero me tomou. Não era mais a simples frustração de estar perdido. Era pânico, um pânico gelado, que te faz suar frio e ter náuseas. Eu não sabia para onde ir, e sentia que qualquer direção que eu tomasse me levaria ainda mais fundo na escuridão. Gritei o nome do meu pai, da minha mãe, gritei por ajuda, mas a minha voz foi engolida pela mata, sem eco. Foi então que eu percebi um detalhe, uma anomalia que selou o meu terror. Eu tinha certeza de que tinha deixado minha faca de caça amarrada na minha cintura, um costume de anos. Quando levei a mão para tocá-la, ela não estava lá, e a bainha estava solta, como se tivesse sido desamarrada. E então, olhando para o chão, perto dos meus pés, vi a faca estava ali, cravada no chão, com a lâmina virada para cima, apontando exatamente para onde eu tinha certeza que era o leste, a direção da minha casa. Mas eu tinha certeza absoluta que não tinha cravado ela ali. E se tivesse, por que não me lembrava? E porque ela estava virada para uma direção que eu a essa altura já tinha perdido completamente a noção. Era um aviso, uma provocação, uma prova de que eu não estava lidando com um bicho, nem com um homem. Estava lidando com algo que entendia minhas intenções, que me observava, e que tinha o poder de brincar com a minha mente e com a minha percepção da realidade. Eu não pensei, eu apenas corri. Corri na direção que a faca apontava, mesmo sem ter certeza de que era certa. Corri sem olhar para trás, sentindo o ar arranhar minha garganta, o pânico me impulsionando. Os estalos recomeçaram, parecendo vir de todos os lados novamente. Mas agora eles pareciam mais distantes, ou talvez fosse a adrenalina me fazendo ignorá-los. Eu não sei quanto tempo eu corri, mas deve ter sido horas. Quando o céu começou a clarear, indicando a madrugada, e a mata começou a rarear, vi ao longe as primeiras luzes da fazenda. Caí de joelhos, exausto, tremendo. Cheguei em casa sujo, de terra, arranhado, e com os olhos de quem tinha visto um fantasma. Minha família se assustou, mas eu não conseguia explicar. Apenas disse que tinha me perdido. Até hoje, quando entro na mata, mesmo nas partes mais conhecidas, sinto um arrepio. E o som do vento nas árvores, para mim, nunca mais foi o mesmo. Ele parece carregar um suspiro, um lembrete silencioso daquele dia em que a floresta e o seu guardião me mostraram que nem todo conhecimento sobre a natureza é suficiente para escapar de certas forças. O Curupira não se mostrou para mim, mas me fez sentir a sua presença de uma forma muito mais aterrorizante do que qualquer visão poderia ter sido. Ele me ensinou, sem palavras, o verdadeiro significado do medo. E a partir daquele dia, meu respeito pela mata virou temor. Era coisa de criança, bobagem para botar medo na gente para não andar sozinho no escuro. Cresci na Roca, em Montes Claros, Minas Gerais. E aqui a gente aprende cedo que o que mata é onça, picada de cobra ou tiro de espingarda, não assombração. A gente é do trabalho pesado, da lida com a terra, do sol rachando o lombo. Minha fé sempre foi em Deus e na enxada. Mas o que aconteceu com a minha família há uns 10 anos me fez ajoelhar e duvidar de tudo que eu sabia sobre a vida e a morte. E não era fantasma não. Era uma coisa muito pior, que a própria terra cuspiu de volta. Tinha um sujeito aqui perto, na vizinhança, o Zé Galinha. O nome já diz tudo. Era um homem mau, sabe? Maltratava a mulher, batia nos filhos, judiava dos bichos, roubava gente na roça sem pudor. Um sujeito que não respeitava nem pai nem mãe. A gente evitava ele como se fosse praga. Falava-se que nem a terra o queria, de tão ruim que ele era. Mas era só falatório, dessas coisas de interior. Até que ele
Morreu de uma doença braba, dessas que consome a gente por dentro. Ninguém chorou, mas a gente fez o que tinha que fazer. Enterrou o coitado no cemitério da cidade, a uns 15 quilômetros da nossa fazenda. Achei que a desgraça tinha ido embora com ele, mas estava enganado. A primeira coisa estranha aconteceu uns 2 meses depois do enterro do Zé Galinha. Começou com um cheiro nauseabundo de coisa podre, do carne estragada, mas com um fundo de terra úmida, de mofo. Não era cheiro de bicho morto, que a gente conhece bem. Era um cheiro diferente, mais denso, mais pessoal. No começo, a gente achou que era algum animal que tinha morrido na mata perto de casa, ou talvez alguma fossa entupida. Mais velho, o João e eu passamos dias procurando, mais nada. O cheiro vinha e ia, às vezes mais forte, outras mais fraco, mas sempre ali, no ar, pairando sobre a fazenda. E sempre mais forte perto do açude, onde a gente pegava água para beber. Isso já era esquisito. Depois do cheiro, veio a terra. Naquela época, a gente teve uma sequência de chuvas fortes, do alagar tudo, e depois da chuva, começaram a aparecer umas marcas esquisitas no chão, no barro molhado, perto da cerca que dividia a nossa terra, da terra que era do finado Zé Galinha. Eram pegadas, mas não eram pegadas de gente, nem de bicho. Eram umas marcas meio disformes, como se alguém tivesse andando descalço, com os pés bem ressecados e arrastando uma perna. E o pior, as pegadas pareciam vir da direção do cemitério. Passavam pela cerca e seguiam reto para o nosso açude. Eu, cético, pensei, deve ser algum andarilho, algum coitado que se perdeu e passou por aqui. Mas o João, que era mais ligado nas lendas da avó, ficou branco. Pai, isso não é coisa de gente, ele disse, com a voz embargada. A vovó sempre dizia do corpo seco. O homem tão ruim que a terra não aceita e que anda por aí se arrastando, buscando os vivos. Eu ri, mas era um riso forçado. Olhei as pegadas de novo e um calafrio me subiu pela espinha. E elas eram fundas e tortas, diferentes de tudo que eu já tinha visto. As noites começaram a ser o inferno. O cheiro de carne podre ficava insuportável depois que o sol se punha. Minha esposa, a Maria, começou a ter pesadelos horríveis, gritando no meio da noite, sonhando com uma sombra que a perseguia. As crianças, que antes dormiam como anjos, começaram a acordar chorando, dizendo que ouviam arranhões na parede do quarto, como se unhas secas e compridas estivessem tentando entrar. Uma noite, eu estava deitado, mas sem conseguir pregar o olho. O cheiro estava tão forte que revirava o estômago. Daí ouvi um som. Não era um gemido, nem um lamento. Era um arrastar, um som pesado e úmido, como se algo grande e em decomposição estivesse sendo arrastado pela grama. Even had fora, da direção do açude, se aproximando da casa, devagar, arrastado, parando e recomeçando. Minha pele arrepiou inteira. O coração disparou e o suava freio, mas sentia um gelo nos ossos. Levantei da cama devagar, sem fazer barulho para não assustar a Maria. Fui até a janela da cozinha, a única que dava uma visão clara do quintal. A noite estava escura, sem lua, mas dava para ver o contorno das árvores e o terreiro. A névoa da madrugada começava a subir do chão. E eu não vi o corpo seco inteiro. Grocas adeias, acho que não teria aguentado. Mas vi uma sombra disforme, escura, mais densa que a própria noite. Ela se arrastava, como se não tivesse pernas, mas com a parte de cima do corpo meio erguida, e vinha na direção da nossa casa. A uns 10 metros, parou, e eu juro, pela vida dos meus filhos, que vi um braço se levantar, um braço comprido e fino, e fazer um movimento, como se estivesse me chamando. E a voz não era uma voz. Era um sibilar baixo, um sussurro seco, como folhas velhas, roçando uma na outra, mas que parecia penetrar a janela e se instalar na minha cabeça. Vem, meu corpo travou. Eu não conseguia gritar, não conseguia correr. Fiquei ali, espiando por uma fresta na cortina, paralisado de pavor, enquanto aquela coisa sem forma me chamava. O cheiro de podridão ficou insuportável, enchendo meus pulmões. O João, que devia ter acordado com o barulho que eu fiz, apareceu atrás de mim, com um rosto pálido. Ele não viu a sombra, mas sentiu o cheiro e a tensão no ar. Pai, o que é isso? Ele sussurrou, tremendo. Naquele momento, eu soube. Alan era real, o Zé Galinha. De tão perverso, não tinha achado descanso. E a gente que morava perto
que tinha água do açude na beira da sua antiga terra, estava sendo alvo da sua maldição. Eu e o João corremos para o quarto. Acordamos a Maria e as crianças. Não dava para explicar. Eu só disse: a gente vai embora. Agora. Minha esposa me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Mas a voz dela travou quando o cheiro chegou forte no quarto. Saímos de casa no meio daquela madrugada, com um mínimo de roupa no corpo, deixando tudo para trás. O gado mugia assustado no curral. Os cachorros latiam sem parar para o nada. A cada passo eu sentia que estava sendo observado. E aquele sussurro seco, vem, ecoava na minha mente. A gente andou uns 15 quilômetros até a cidade mais próxima, batendo na porta de parente no meio da noite, sem saber explicar o que tinha acontecido. Demorou meses para a gente se reerguer. Nunca mais voltamos para aquela fazenda. Meu irmão mais velho foi lá uns tempos depois, para tentar vender o que restava. Ele disse que a casa estava intacta, mas a energia era tão pesada que dava vontade de chorar só de pisar na terra. E o açude. O açude estava com a água escura, e a terra em volta parecia revolvida, como se algo tivesse saído de lá. Eu perdi a minha fazenda, a minha vida de antes, mas ganhei algo muito pior. A certeza de que a maldade de um homem pode ser tão grande que nem a morte consegue contê-la, e que a terra às vezes se recusa a ser túmulo para quem não merece repouso. O corpo seco não é só uma lenda, gente. É uma assombração para os vivos. Um lembrete de que certas dívidas não se pagam nem na cova. E aquele cheiro de morte e terra úmida, me persegue até hoje. Cada vez que lembro daquela noite e da sombra que a terra não quis de volta. Minha avó sempre dizia que pecado que não é confessado, uma hora a terra cobra. Eu nunca entendi o que ela queria dizer com isso. Achava que era mais uma das falas dela, dessas que a gente ouve e não dá muita bola. Mas o que aconteceu com a dona Benedita, a vizinha mais velha da nossa fazenda, me fez entender que tem coisa que não é da conta dos homens, e sim de algo muito mais antigo e terrível. Algo que a gente só ouve falar em cantiga de roda, mas que existe e caminha por essas estradas de terra. Nossa fazenda em Goiás era isolada, rodeada por mata e pasto. A gente dependia dos vizinhos para tudo. Dona Benedita era uma mulher de fé devota, mas tinha uma tristeza profunda nos olhos que a gente não sabia explicar. Era viúva, morava sozinha e vivia trancada em casa. Mal ia à missa. As da região tinham medo dela, diziam que ela era uma velha rabugenta. Mas a gente que via a vida dela de perto sentia que tinha algo a mais. Um segredo pesado que a consumia. Ela nunca falava da vida dela antes de se mudar para lá. Uns 20 anos antes. Sempre evade. Mas as más línguas sussurravam. Sempre. Diziam que ela tinha envolvimentos com um padre lá no vilarejo antigo. Muito antes de vir para cá. Coisas de gente desocupada, a gente pensava, ou não. As coisas começaram a mudar na fazenda da Dona Benedita no ano de seca brava, quando as lavouras murchavam e os animais sofriam. No meio da noite começaram a ouvir um barulho. Não era barulho de cavalo comum. Era um trotar pesado, ritmado, mas que parecia vir de lugar nenhum. E vinha acompanhado de um som estranho, um tipo de relincho rouco, abafado, que dava calafrio. Mas o que mais aterrorizava era o cheiro. Um cheiro forte de enxofre queimado, de pelo chamuscado, que impregnava o ar e fazia a gente acordar tossindo e com o estômago embrulhado. No início, a gente pensava que era fogo na mata, alguma queimada descontrolada. Meu pai e os outros homens saíam de madrugada para procurar, mas nunca achavam nada. A mata continuava intacta, verde ábser da sica, e o cheiro e o trote continuavam, sempre na calada da noite, sempre vindo da direção da fazenda da Dona Benedita, e depois se afastando para a mata densa. A gente começou a notar a Dona Benedita mais magra, com os olhos fundos, como se não dormisse há dias. Ela andava pela fazenda como um fantasma, as roupas sujas, o cabelo desgrenhado. E o pior, ela começou a ter ferimentos estranhos, queimaduras nas mãos e nos braços que ela tentava esconder, mas que a gente via, vermelhas e empoladas. Perguntávamos o que era. Ela dizia que era na cozinha, com a lenha, mas as queimaduras tinham um padrão estranho, como se ela tivesse segurado em algo muito quente, ou tivesse sido abraçada por uma labareda. A situação chegou ao ponto mais aterrorizante em uma noite de lua cheia. Eu estava na janela do meu quarto, sem conseguir dormir por causa do calor e do barulho dos grilos.
Daí eu o vi do novo. O trotar, mais perto do que nunca. E o relincho rouco, seguido de um som de cascos batendo no chão com força, como se algo estivesse se debatendo. O cheiro de enxofre, e pelo queimado era tão intenso que parecia que eu estava dentro de um braseiro. Eu me aproximei mais da janela, tremendo, e olhei para a estrada de terra que ligava a nossa fazenda à da Dona Benedita. E foi aí que eu vi. Não era a mula, não era o animal em si. Era uma aura avermelhada, um brilho que não era de fogo de verdade, mas de algo incandescente, que se movia rapidamente pela estrada. Não tinha forma definida. Era só uma massa de luz e calor, mas dava para sentir a fúria e o desespero que emanavam dela. E o trotar parecia vir de dentro daquela luz. A luz parou bem na entrada da fazenda da Dona Benedita. Eu juro que ouvi um grito. Não era um grito humano, não. Era um som animalesco, de pura agonia e desespero, que rasgou a noite e fez meu corpo gelar. Um grito que parecia vir de uma criatura que estava em um tormento eterno. Logo, a luz vermelha se moveu de volta para a mata, desaparecendo tão rápido quanto surgiu. O cheiro diminuiu, e o silêncio da noite, perturbadoramente, voltou na manhã seguinte. Minha mãe foi visitar Dona Benedita preocupada. Voltou pálida, com os olhos marejados. Dona Benedita estava na cama, desacordada, com febre alta e queimaduras ainda piores nos braços e no peito. E havia uma marca profunda, como um ferro em brasa no ombro dela. Uma marca que parecia o casco de um animal. Ela delirava, chamava por um nome que não era o dela, e repetia, baixinho, me perdoa, me perdoa. Dona Benedita morreu alguns dias depois, de febre, disseram. Mas eu e minha família sabíamos que não era só a doença que a tinha levado. Aquela mulher carregava um fardo, um pecado antigo, e a lenda da mula sem cabeça era a manifestação da punição dela. Não foi uma mula que a matou, mas a maldição que ela carregava, que se manifestava através daquele fogo e daquele trote infernal, depois da morte dela. O cheiro de enxofre e o trote sumiram da nossa região. A fazenda ficou vazia. Ninguém se atreveu a morar lá por anos. Dizem que a terra dela, de tão maculada, nunca mais deu boa colheita. Eu aprendi a lição. Certos segredos não ficam enterrados. Certos pecados, a terra não perdoa, e a maldição, por mais que a gente duvide. E ela não cobra com avisos, não. Ela cobra com fogo, com desespero e com uma dor que a gente sente na pele. Mesmo que não seja a gente quem esteja queimando. A gente pode fechar os olhos para a lenda, mas ela não fecha os olhos pra gente. Nunca.